Quando eu era criança, eu pensava muito em ser professora. Conforme eu fui crescendo, eu queria também ser outras coisas. Eu desejei ser mãe, eu desejei ser dona de casa. Teve coisas que eu fui que eu nem desejei. Mas depois, no decorrer do caminho, eu quis ser enfermeira também, eu quis tentar entrar na área da medicina. E no final das contas, o que foi que eu realizei? Como recuperar os sonhos que ficaram pelo caminho? Você já parou para pensar que em algum momento da sua vida, os anos se passaram e você parou de sonhar? Deixou os sonhos para trás? Os anos se passaram, vieram as responsabilidades, os filhos, os trabalhos, as contas, as decepções. E sem perceber, aquele sonho que trazia brilho para os seus olhos foi se apagando e foi desaparecendo. Será que ainda dá tempo de realizar esses sonhos? Vem comigo! Eu sou a Nega G, sou mãe de 3, eu me reconectei comigo mesma. Aos 40 anos, eu começo a dizer que eu recomecei a vida aos 40 e hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Se você se identifica com conteúdo como esse, fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Muitas vezes não desistimos dos sonhos. Sem perceber, nós colocamos ele no modo pausa. A vida foi acontecendo, a gente casou, veio os filhos, veio os problemas familiares, veio cuidar da família. E em alguns momentos foi obrigado a escolher cuidar da família, enfrentar dificuldade, enfrentar momentos difíceis, crises. E tudo isso não significa que você fracassou. Isso significa que você fez o que era necessário para aquele tempo. Mas lembra daquele sonho que foi colocado em pausa? Ele não precisa ser esquecido para sempre. Ah, mas o tempo já passou. Eu já não tenho mais a mesma idade, eu já não tenho mais a mesma cabeça, a mesma agilidade. O medo é o que não nos possibilita de viver o sonho que está em pausa. O medo é o maior vilão. Eu quero falar de mim mesma. Eu parei de estudar muito nova. Cresci, fui criada pela minha mãe, era mãe solo, criou eu e mais 3 irmãos. E eu cresci uma vida muito simples, muito humilde, e vivemos muitas dificuldades, muitas crises financeiras, muitas dificuldades mesmo assim, que hoje eu paro para contar para meus filhos com muito orgulho, porque eu tenho orgulho de onde eu vim e o que eu vivi, porque isso me faz ser quem eu sou hoje. Tudo aquilo que nós passamos não é à toa, não é em vão. Tudo que você viveu, ele transforma todo o seu caráter, ele forma quem você é hoje. E quando eu era criança, a gente teve essa vida bem simples, depois a gente foi crescendo e os sonhos vão ficando para trás, porque a gente vê que tem outras coisas. Nesse momento não dá para priorizar o sonho, eu preciso fazer o que é necessário agora. Então eu acabei me casando cedo, tendo filhos cedo demais. Depois eu fui com 21 anos liderar uma comunidade onde eu não sabia de nada, tive que aprender tudo na raça. Então eu fui esquecendo dos meus sonhos. Eu queria ser professora, eu queria ser enfermeira, eu queria trabalhar com crianças, eu queria trabalhar com a população, eu queria trabalhar com gente. Mas é isso aí, de outra forma, eu trabalhei com pessoas na comunidade, trabalhei com crianças, mas não era o que eu queria. Mas eu fiz o que precisava naquele momento. E assim eu levei minha vida, criei os meus filhos, cuidei da comunidade, ajudei muitas famílias, passei muito tempo fazendo ajuda para todo mundo, ajudando todo mundo. Mas chegou um momento na minha vida onde eu tive alguns problemas sérios, tive que resolver esses problemas sérios. E quando bateu o sino em 40, eu falo muito do 40, se você tem 40 a mais, ou 35 mais, 30 a mais, se você está estagnado, esse vídeo é para você, independente da idade que você se encontra hoje. Para mim foi aos 40, sabe? Eu fiz uma cirurgia onde eu passei por um momento muito difícil que eu achei até que eu não ia voltar. E quando eu voltei assim, cadê os meus sonhos?
Fiz 40 anos, na verdade eu estava à beira dos 40. E aí eu falei, eu não fiz nada do que eu quis, eu não fiz nada dos meus sonhos, eu não realizei nada. Eu fiz muita coisa que era necessário, mas eu não fiz o que eu planejava, o que eu queria, o que eu sonhava. E aí eu falei, vou voltar para a escola. Eu tinha parado a escola aos 17 anos. E aí eu voltei com 40. O medo era muito grande. Não sei mais nada de português. As lições que são entregues hoje não é a mesma que era na minha época. A matemática, as matérias são a mais. Tem tudo, nossa, eu não vou dar conta, será que eu vou conseguir? O medo é muito grande. Eu não sei qual é a área que você abandonou, que você deu uma pausa, que você parou. E agora o medo te estagna, o medo está te paralisando, como me paralisou também. E por muito tempo eu empurrei com a barriga. Até o momento que eu falei assim, não, eu vou tentar. Ou não, eu já tenho, agora eu vou atrás do sim. E eu me inscrevi pela internet, leigamente, totalmente. E aí eu me inscrevi, achei que não ia dar em nada. De repente começou a aparecer uns vídeos pra mim, porque o algoritmo é terrível, né? Começa a entregar aquilo que você procura. Graças a Deus. Começou a chegar e-mails. E eu falei, nossa, é verdade, isso aí vai acontecer. E agora? Eu me desesperei. Como é que eu vou fazer? Faz quantos anos que eu tô fora da escola? Meus filhos já estão todos grandes já. Eu tinha vergonha. Mas isso não é vergonhoso. Mas para mim era, naquele momento. Dos meus filhos perguntarem, mãe, a senhora estudou até quando? E eu ter que falar que eu tinha parado a escola, que não tinha nem entrado no colegial. Então isso para mim foi uma questão de honra, eu precisava fazer isso. E aí eu estudei com aquilo que eu tinha, das minhas posses, procurei o máximo que eu consegui, estudei e fui com a cara e com a coragem e muito medo. Vá com a cara e com a coragem, nem que você esteja tremendo de medo, vá com medo mesmo. Eu fui morrendo de medo, cheguei na sala de aula, quando a pessoa que fica ali na frente, né, eu esqueci o nome que fala dela, ela começou a dar as regras. Eu falei, você é a primeira, nossa, eu vou terminar isso aqui rápido demais, eu vou ser a primeira a sair da sala. E eu fui a última. Quando começou a sair 1, 2, 3, eu comecei a me desesperar. Eu falei, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas eu dei. Tirei nota 7,5 na minha redação. E recebi o certificado, recebi a aprovação, finalizei, eu disse, pronto, agora vou para o próximo passo. Comecei a fazer uns cursos aleatórios, comecei a procurar a faculdade, comecei a estudar. É difícil, dá medo, dá. Parece que nunca vai acabar, parece. Mas não podemos desistir. E eu estou aqui, cursando faculdade, estou aqui, acabei de fazer recentemente um curso novo, em uma outra área, porque você tem que se especializar em várias áreas, porque se não der certo aqui, vai dar certo ali, se não der certo acolá, vai dar certo ali. Então você tem que dar aquela... Mas isso só me veio depois dos 40. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque o sonho que você tinha pausou, que você matou, não. Existe um momento que você pode tirar ele da pausa e colocar ele na ação. Talvez esse seja o momento. Qual foi o sonho que você sonhou e você teve que pausar para fazer a vida acontecer com aquilo que era a realidade do momento? Mas agora você acha que dá tempo de você... não dá mais tempo, Gê, porque eu já tenho 40, 50, não dá mais tempo de estudar. O que me fez estudar foi ouvir o testemunho de um senhor de mais de 60 anos que perdeu a sua filha, o genro matou e não foi condenado, a justiça deixou ele como inocente. E esse pai falou assim, eu não vou trazer a minha filha de volta, mas eu quero justiça. E ele estudou com mais de 60 anos, se formou em direito, reabriu o caso e colocou o genro na cadeia por conta da vida da sua filha que foi retirada. Então aquilo ali me deu uma injeção de ânimo muito grande, porque eu falei, se ele aos 60 anos, se você for ver também, Roberto Marinho, né, que começou aí a Globo, com quantos anos ele começou? Silvio Santos, né, foi até o último ali, até o último, esses dias que partiram, então até o último momento ali não parava, não descansava, então não é tarde. Enquanto existe o fôlego de vida, enquanto existe uma oportunidade, você tem a chance de despausar o seu sonho e viver ele agora na realidade, de uma forma mais experiente. Hoje você tem sabedoria que você não tinha antes. Hoje você tem experiência que você não tinha antes. Você pode estar achando que a idade já não ajuda,
que já passou tempo demais, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Você pode pensar que as pessoas não vão mais acreditar em você e não vão mesmo, mas você vai provar o contrário. Mas a maturidade não diminui o teu sonho, ainda dá tempo de sonhar e realizar sonho. Tem um louvor que diz: volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. E a maturidade nos faz mais capazes de realizar aquilo que está pausado. E recuperar o sonho começa com uma decisão. Eu decidi, falei, eu vou fuçar. E fucei na internet. Deu certo. É uma decisão. O sonho está pausado. Só precisa de você decidir. Eu quero trazer esse sonho para a realidade hoje. A decisão é o primeiro passo. Nenhuma mudança acontece enquanto a gente ficar esperando a coragem aparecer. Talvez hoje você não consiga realizar tudo, mas você pode começar um passo de cada vez. Parece muito clichê, né, essa frase, mas é uma coisinha de cada vez. Eu falei aqui sobre um projeto que a gente está fazendo de mudança de vida e a gente veio com metas mirabolantes. E veio uma pessoa, um membro do grupo, que falou: eu não preciso fazer essas metas mirabolantes que você faz, eu preciso só fazer isso e isso. E com isso que ele estava fazendo, a gente que fez metas mirabolantes não conseguiu realizar tudo e ele está ali, sabe, como formiguinha, carregando um grãozinho de cada vez e está tendo resultados extraordinários. Ler, estudar, planejar, economizar, você pode recomeçar tudo de novo, você pode aprender coisas novas. Como você já sabe, grandes histórias começam com pequenas decisões. E uma coisa muito importante, talvez a mais importante que você vai ouvir nesse vídeo: Deus ainda tem propósito na sua vida. Enquanto houver vida, existe propósito. Deus não trabalha com data de validade, Deus trabalha com propósitos. Ele não trabalha com prazo de validade, ele trabalha com o tempo certo. O tempo que a gente achava que era certo, para ele não era. Talvez esse seja o momento. Então, tem gente que fala assim: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Deus chega no momento certo. Esse era o momento que eu precisava me redescobrir. Talvez esse momento seja o seu. Talvez esse vídeo seja o start que você precisa. Talvez você ache que perdeu as oportunidades. Mas Deus é especialista em transformar perdas em testemunhos gigantes. O que está tardio para mim e para você, o que está perdido, para Ele está no tempo certo. E eu quero te desafiar hoje. Pegue um papel e uma caneta e responda. Qual foi o sonho que você deixou pelo caminho? E o que fez você parar com esse sonho? Qual é o menor passo, o menor que você pode dar ainda essa semana para se reconectar com esse sonho? Eu quero te convidar a não pensar na chegada. Pense somente no próximo passo. Os sonhos que Deus colocou no teu coração não desapareceram somente porque o tempo passou. Às vezes Ele está lá guardadinho, esperando o tempo certo de você acreditar em você mesma. Não permita que o medo escreva o final da sua história. Talvez, ou quase certo, que você não possa mudar o seu passado. Mas você pode hoje definir como vai ser o seu futuro. Como você vai reescrever a sua história. Você pode construir um futuro diferente. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para aprender. E nunca é tarde para sonhar outra vez. Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários: hoje eu decido voltar a sonhar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Compartilhe no grupo da família. Se inscreve aqui no sininho para você não perder nenhum vídeo. Obrigado por ficar comigo até esse momento do vídeo. Que essa palavra possa ter falado com você. E eu te espero no próximo vídeo.